Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, um pouquinho atrasados hoje, começando a prova do Enem de 2015, o Enem do ano passado, o Enem da Simone de Beauvoir, aquele Enem da treta toda. Questão 46 diz hipoxia, né? Podia botar um acento aqui, né? Hipóxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dor de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada, HbO2, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. E ele tem uma equaçãozinha aqui, típica equaçãozinha de equilíbrio em solução aquosa. Por que solução aquosa? Porque o sangue é uma solução aquosa. E nós temos aqui a hemoglobina mais o oxigênio, formando hemoglobina oxigenada. E, ao mesmo tempo, a hemoglobina oxigenada se dissocia em HbO2. Tá? Para saber mais sobre essa história toda que ele está contando aqui, a gente já viu isso com mais detalhes aqui no site. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada também, dá uma clicada na página de fisiologia, tem exercícios só sobre isso aqui para você fazer, resolver tirar de letra todas as questõezinhas que aparecerem na sua frente. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do ou da... Olha, isso aqui do jeito que tá, podia ser uma questão de química, mais do que uma questão de biologia. Vamos dar uma olhadinha. Eu tinha Hb, tá? Hemoglobina, mais o oxigênio. Vai formar aqui a hemoglobina O2. Por outro lado, ao mesmo tempo, está voltando a reação aqui. Por que, que isso vai e isso vem? O que, que empurra a reação para um lado ou para o outro? Isso tudo vai depender da constante de equilíbrio da reação. Ok? Eu não vou saber explicar com detalhezinhos aqui. Eu já não, falar a verdade para você, eu não lembro mais os detalhes aqui de como é que calcula. Tinha concentração de um, a concentração do outro e tudo mais, vezes a constante. No final das contas, você tinha lá aquela constante de dissociação. Eu não lembro, falar a verdade, eu não lembro aqui do detalhezinho. Vou até revisar depois que acabar esse vídeo. Mas o que, que a gente sabe? A gente sabe que, claro, quando tem demais para um lado, a reação vai ser empurrada para o outro, para atingir um equilíbrio. Se eu ponho muita hemoglobina ou se eu ponho muito oxigênio, eu vou empurrar a reação para esse lado de cá. Agora, por outro lado, se eu tenho muita hemoglobina oxigenada, eu empurro a reação para o outro lado. É um modo de ver as coisas. Agora, né, por exemplo, se eu tenho pouca hemoglobina oxigenada, como no caso do pulmão, por exemplo, no caso do pulmão, a hemoglobina está chegando basicamente sem oxigênio. Então, eu tenho pouca hemoglobina oxigenada. A reação vai ser empurrada para esse lado de cá. Vou botar uma outra cor. Vai ser empurrada para esse lado de cá se eu tenho pouca hemoglobina oxigenada. Tá? Ou se eu tenho muito oxigênio, e aí eu acabo empurrando a reação para esse lado. Por outro lado, se eu tenho pouco oxigênio, olha lá, eu tenho pouco oxigênio, aí eu vou empurrar a reação para o outro lado. Onde eu tenho pouco oxigênio e muita hemoglobina oxigenada? Quando eu estou, por exemplo, nos tecidos. Tá? Nos tecidos, o sangue está cheio de oxigênio, cheio de HbO2, eu tenho pouco oxigênio no tecido, a reação vai vir para esse lado, vai liberar o oxigênio para as células do tecido. Agora, no pulmão, quando eu tenho pouca hemoglobina oxigenada e muito oxigênio disponível, a reação vai para o outro lado. E aí fica esse equilíbrio é necessário para justamente você pegar o oxigênio no pulmão e liberar nos tecidos. Agora, na altitude, a questão é que na altitude eu tenho pouco oxigênio o tempo todo. Eu tenho pouco oxigênio porque a atmosfera tem pouco oxigênio. E aí o tempo todo a reação vai sendo empurrada para esse lado de cá. É difícil você pegar oxigênio porque você vai ter pouco oxigênio na atmosfera. Tá? Pouco oxigênio nos seus alvéolos pulmonares. Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada, esse cara aqui, que vai ser diminuído por conta desse desvio aqui da reação. Tá? A alteração da hemoglobina oxigenada ocorre por causa do
Elevação da pressão arterial? Não, né? A pressão arterial não tem nada a ver com isso. A gente falou de coração, falou de diâmetro de vaso, não falou nada disso. Letra B, aumento da temperatura corporal. Desde quando? Lá, inclusive, mais alto, mais frio. Não tem nada a ver com aumento de temperatura corporal. Letra C, redução da temperatura do ambiente. De volta, não tem a ver com a temperatura, jovem. Desapega disso. Letra D, queda da pressão parcial de oxigênio. Olha só, o que quer dizer pressão parcial de oxigênio? Basicamente significa concentração. Então, se eu tenho uma diminuição da concentração de oxigênio, eu vou fazer a reação puxar para esse lado de cá, vai diminuir a minha concentração de HbO2. Resposta, então, letra D, de dificuldade de respirar, que é o que essa galera sofre quando sobe para altas altitudes. E aí, na letra E, só para a gente matar, a diminuição da quantidade de hemácias. Poderia, olha só, se eu tenho menos hemácias, eu tenho menos hemoglobina. Eu vou puxar a reação para o mesmo lado. Faz sentido. Só que o fato de você subir para uma região de mais altitude não vai matar suas hemácias, não vai diminuir sua hemoglobina. O nome disso se chama anemia e não tem a ver com altitude, tem a ver com várias outras coisas. Então a E também está errada. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Aproveita que você está por aí, dá uma olhadinha aqui também nesse vídeo novo do TED Ed, a parte educativa, a parte voltada para videoaulas e educação das conferências TED. Saiu essa semana, foi feito ao longo de alguns meses, mas saiu agora, saiu hoje, saiu segunda-feira, dia 11 de julho, o vídeo sobre... Hoje não é dia 11? Hoje é dia 11! Segunda-feira, dia 11 de julho, aqui é sobre Rosalind Franklin. Para saber mais sobre ela e sobre a descoberta da estrutura do DNA, dá uma clicada lá. Então, amanhã tem mais e até a próxima!